Oi, eu sou a Camila, do terceiro semestre de Pedagogia. Vim falar um pouco da minha relação com a EAD esse semestre. No começo, eu achei que a EAD era uma coisa super fácil, que não ia me exigir muito, que não tinha acompanhamento. E isso foi mudando no decorrer do semestre. Assim que a gente teve aquela aula presencial, explicando como funcionava, como ocorria, eu entrava quase todos os dias no ambiente para tentar aprender a mexer, para ver o que estava acontecendo. Fui mudando o perfil, fui olhando dos meus colegas. E no decorrer do semestre, começou a ficar difícil participar ativamente da EAD e entrar todos os dias nos ambientes. Então eu tinha o cronograma da disciplina, eu sabia o que ia acontecer cada dia. E, por exemplo, no caso de um fórum, eu via o dia, eu pegava o material impresso, eu lia e eu postava. E eu entrava mais uma ou duas vezes para comentar os meus colegas e ver o que estava sendo discutido. Foi uma experiência muito válida, foi uma cadeira muito diferente de todas as que eu já tinha feito. E vai ser uma coisa que eu vou querer conhecer um pouco mais e me aperfeiçoar para realmente levar para os meus alunos futuramente. Foi uma coisa que eu achei interessante, que eu vi que eu tinha muitos preconceitos e que a ideia de EAD foi mudando. Eu não tinha noção da dimensão da cadeira. Eu não tinha noção de que tinham realmente formadores presentes, professores presentes. Foi muito interessante. E também tem alguns pontos negativos que eu gostaria de colocar. No caso do bate-papo, que eu achei que na quinta-feira à noite tinha muita gente, então não fluía bem. Acabava que a gente lia o texto e comentava e começava a discutir, mas as pessoas começavam a falar e fugia do assunto completamente, fugia do que estava sendo discutido. E eu acho que devia ser dividido em grupo, eu não sei, devia ter outro método de ser feito. E também eu acho que não tem a necessidade de 2 horas de bate-papo, visto que com 1 hora a gente já tinha discutido todos os tópicos do texto. Então começava a ser uma coisa repetitiva, começava a repetir os questionamentos. Eu não acho que isso flua bem, eu não acho que isso vai me fazer aprender. Porque, por exemplo, pra mim eu tenho dificuldade de ficar muito tempo num bate-papo daquele que, com a quantidade de informações que nos é posta ali, tinha uma hora que eu não tava mais conseguindo fazer nada. Que eu não tava mais rendendo. Porque era muita coisa acontecendo, era muita gente falando, fugindo do tema, era uma coisa retornando. Então, assim, foi difícil. Eu acho que a gente devia ser dividido em grupo para poder fluir melhor. Porque a gente lê o texto e não tem a oportunidade de desenvolver o que a gente sabe sobre aquele tema. Uma coisa que eu também não gostei, que eu fiquei muito chateada, foi o fato das nossas notas terem sido expostas. Minha nota é uma coisa muito pessoal, eu acho que a pessoa, e eu torno público se quiser. Eu conto pra outra pessoa se eu quiser, então eu sei que na EAD tudo é muito aberto, tudo é compartilhado, tudo pode ser visto. Mas será que as notas devem ser expostas desse jeito? Eu não gostei. Uma coisa também que eu achei que não foi interessante foi a gente ter que ter postado um trabalho em pleno feriado e as nossas notas eram para ter saído no mesmo dia e não saíram. Quer dizer, a gente teve o esforço de postar o trabalho, de estar lá presente, cumprir nossa data e não ter retorno dos formadores e professores, porque nossas notas não foram postadas no feriado. Esse vídeo, por exemplo, a gente está fazendo para postar no sábado. Para mim, o sábado, o final de semana, é muito difícil conseguir postar alguma coisa. E como a maioria das pessoas já sabem, eu passei por um problema. Eu precisei passar 15 dias com gesso e mais 7 na tala. Eu não pude participar de um dos bate-papos e não pude fazer a prova presencial. Então eu levei o atestado para a professora e para uma formadora. E eu queria agradecer, porque me entenderam. Tive a oportunidade de fazer a segunda chamada. Então, assim, minha necessidade foi atendida. E eu também gostaria de dizer que eu acho que os formadores poderiam ter uma participação mais intensa, porque teve um bate-papo nosso que foi adiado porque a professora não pôde estar presente. Mas eu me pergunto, será que um formador não podia estar ali assumindo o papel dela? Porque foi muito difícil ter que estar outro dia que eu já tinha um compromisso para participar do bate-papo. E a dificuldade que a gente tem de entrar em contato, porque a gente manda as coisas no correio do Teleduc e demora muito a ter resposta ou não tem. Eu, por exemplo, tô sem uma nota do bate-papo, que eu não sei porquê, visto que eu participei do bate-papo. Eu já mandei uma coisa no correio e a pessoa me respondeu algo que eu não entendi, então eu gostaria realmente de que isso fosse revisto. É uma cadeira muito interessante, tem
tem uma dimensão que eu não tinha ideia, tem realmente participação dos professores, é uma coisa muito válida para o aprendizado de futuros pedagogos, acho que cabe muito bem na pedagogia. Foi um desafio muito grande para mim, participar, querer estar presente, tentar me esforçar. Então, eu gostei muito da disciplina e eu coloco essas coisas para serem vistas, mas foi muito interessante.